Fala, meus amigos, boa tarde, como é que vocês estão? Felizes? Então, olha que dia bonito, olha que vista bonita. Vim aqui para compartilhar algo do meu coração para vocês. Eu tava pensando muito em algo esses últimos dias, algo que eu ouço há alguns anos, mas que veio muito forte no meu coração esses últimos dias. E, como vocês bem sabem, é o próprio título do vídeo, né? Deus está no nosso meio, apesar de nós. E uma reflexão bem rápida pra gente gastar tempo pensando. Vocês me conhecem, vocês que acompanham o canal há um tempo, sabem que eu não tô aqui para trazer respostas. Eu não venho aqui trazer aquelas coisas definitivas de é isso ou é aquilo. Eu tenho as minhas verdades definitivas, mas o meu intuito com esse canal é trazer perguntas para vocês, é trazer questionamentos. Porque, como eu bem disse em alguns vídeos atrás, o que da vida são as perguntas que nós fazemos. Se você não se questiona e não se pergunta, você pode estar cometendo o erro de não estar vivendo de verdade. E a reflexão que eu tive há alguns anos na minha caminhada foi que eu estava ouvindo muito do Senhor sobre provocar o céu com fome, sobre provocar a presença de Deus com desejo por ela. E sim, Deus está no meio daqueles de coração quebrantado, de coração faminto. Deus está no meio da adoração do seu povo. Mas chegou um certo momento em que eu percebi que sim, Deus está no nosso meio porque nós chamamos por Ele, mas também sim, Deus está no nosso meio apesar de nós. Apesar de quem eu sou, Deus está comigo. Apesar de quem nós somos, do que fazemos, Deus se manifesta no nosso meio. E, como eu disse, eu estou querendo trazer um questionamento para você. Se você foi tolo o suficiente para ouvir isso e pensar, nossa, então eu não preciso de fome porque Deus vai se manifestar de qualquer jeito, você é um baita tolo. Salomão estava escrevendo sobre você. Na verdade, essa verdade que eu estou dizendo, esse questionamento, só é entendido por aqueles que buscam a Deus com todo o coração. Porque só quando você entrega tudo de si para que Deus venha, e às vezes Ele não vem, e é como se Deus viesse na hora que Ele quisesse, e aí sim você entende que Deus está no nosso meio apesar de nós, apesar do que fazemos, apesar do que somos. E mesmo assim Ele ama um coração sincero, ama um coração contrito, Ele se atrai por um coração quebrantado, um coração faminto, uma alma em santidade. Mas esse não é o principal motivo para que Deus esteja no nosso meio. Essas são as consequências de Deus estar no nosso meio. Mas a motivação de Deus de estar no meio do seu povo, dos seus santos, é o próprio desejo dele pelo seu povo. E talvez um questionamento, e parabéns pelo questionamento que você possa estar tendo, é: Daniel, tá, e o que saber disso implica na minha vida? Implica em entender o amor de Deus de uma forma mais profunda. E entender que quando você entra no seu quarto para orar, Deus está ali apesar de você. Apesar da sua fome, Deus está ali. Apesar da sua pouca fome, Deus está ali. E, cara, quando... Olha o avião. Como eu estava falando, quando eu entendi que Deus ele vinha todas as vezes no meu quarto, não porque eu tinha fome, não porque eu vivia uma vida em santidade, mas porque Ele me amava, e simplesmente por isso, e independente da quantidade da minha fome, independente de um dia mau ou ruim, independente de eu entrar no meu quarto animado ou não, Deus estava ali. Independente, cara, Deus estava ali. E como eu disse, apesar de mim. E sabe o que isso me causa? Sabe o que isso me gera? Mais amor por Ele. E esse é o ponto primordial que eu queria chegar. Tudo que Deus derrama em nós é no intuito de devolvermos a Ele. É como eu falei no início, não sei se você pegou. Não é porque temos fome que Deus se manifesta.
mas Deus se manifesta para que tenhamos fome, para que Ele se manifeste para que tenhamos mais fome, para que Ele se manifeste, e é um ciclo infinito de desejo e de conhecimento de Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais desejamos conhecê-lo. Eu não entendo as motivações de Deus, mas talvez seja essa a razão dele estar no nosso meio apesar de nós, porque Ele sabe que nós nunca conseguiríamos produzir desejo por conhecê-lo se Ele não vir e nos ferir com uma ferida incurável de amor por Ele. Nós nunca o amaríamos. E é esse amor que, sabe, dilacera a alma humana. É esse amor que, como eu disse, nos fere com uma ferida incurável de amor por Ele. E é isso que nós devemos desejar, querer, pedir, se questionar. Sabe, se questiona. E é isso, meus amigos. Vamos amá-lo, vamos desejá-lo. E lembrar que Ele está em nós e conosco, apesar de nós. E um homem que vive perto de Deus, esse homem não vive em vão. E é isso. Tamo junto.